Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Detective Comics número 1, que traz a história intitulada Mitologia. Bom, Detective Comics é a revista na qual surgiu o Batman, mais precisamente em Detective Comics número 27, lá em 1939. A revista é tradicionalíssima na DC, inclusive o nome DC vem das iniciais da revista, D de Detective, C de Comics, né? Bom, a revista é publicada até hoje e ela é tradicionalmente dedicada ao Homem-Morcego ou a personagens ligados ao seu cantinho do universo DC, vamos chamar dessa maneira. O Batman nos Estados Unidos ele tem duas revistas principais, né? A revista Batman e a revista Detective Comics. E no Brasil as duas revistas costumam ser publicadas no mesmo mix, o mesmo mix traz, uma mesma revista traz, tanto Batman quanto Detective Comics. Durante o Renascimento, as revistas foram separadas aqui no Brasil. As duas eram quinzenais nos Estados Unidos e passaram a sair duas revistas aqui no Brasil. Uma intitulada Batman, uma intitulada Detective Comics, cada uma trazia duas edições da sua correspondente norte-americana. E, ou seja, o título Detective Comics passou pela primeira vez na história a estampar a capa de uma revista também no Brasil. Essa revista brasileira durou 30 edições e trouxe a fase escrita pelo James Tynion IV. Bom, e nessa fase nós tivemos uma espécie de esquadrão de personagens ligados ao Batman, liderados assim, esse esquadrão liderado pela Batwoman. Então inicialmente lá tinha o Tim Drake também participando, tinha o Cara de Barro, então esse esquadrão lidando aí com ameaças a Gotham. Após o término da revista mensal, como eu falei no 30º número, a Panini anunciou que continuaria a publicação do conteúdo da Detective Comics americana em encadernados, né? E esse é o primeiro encadernado dessa nova fase. E nesse encadernado estão compilados os números 994 a 999 da americana Detective Comics. E o arco de histórias, mitologia, que está publicado aqui, é produzido pela seguinte equipe criativa, né? Com o Peter Tomasi nos roteiros e o Doug Mahnke nos desenhos. E eu vou dizer, é uma baita equipe criativa, assim. O Doug Mahnke manda muito nos desenhos, deixa eu mostrar um pouco aqui a arte para vocês, e o Tomasi é um roteirista do qual eu gosto bastante mesmo, e não canso de dizer aqui no canal que julgo o cara subestimado, tal qual eu julgo Christos Gage subestimado, ou Tom Taylor, né? Eu tenho a impressão de que o Peter Tomasi ele acaba funcionando na DC como uma espécie de sidekick tapa-buraco de luxo, sabe? Pega assim, dificilmente ele é o roteirista principal de uma série. Só que o cara escreve muito bem, é criativo, versátil no tipo de histórias que cria. É aquele caso que a DC sabe que pode contar para jogar em qualquer posição, sabe? Usando a metáfora no futebol, é o cara que joga nas 11, assim. E aqui ele conta uma história que pretende bastar-se, né? Uma história que, claro, tem uma outra referência à cronologia, mas ela é autocontida. Ela não pretende trazer grandes repercussões aí para o universo DC ou para o próprio cantinho do universo DC que o Batman habita. Mas é uma história que diz bastante sobre quem é o Batman. E eu vou dizer que a história tem um começo que eu achei simplesmente espetacular, sério. Quando eu li o começo da história, o primeiro capítulo, eu pensei, caraca, o que esse cara está pretendendo? Onde ele quer chegar? Que trama é essa? Eu explico, né? Eu vou dar uma sinopse desse começo da história. No aniversário, assim, lá da morte dos seus pais, né? Na verdade, no aniversário, o Bruce Wayne, o Batman, né, ele é levado até os corpos de um casal morto, assim. E esse casal é uma cópia idêntica dos seus pais. Eles estão vestidos exatamente da mesma maneira que os pais estavam naquela fatídica noite, naquela noite que, quando o Bruce era pequeno, eles morreram, né? Inclusive nos detalhes, né? Bom, isso já é um mistério, né? No dia do aniversário da morte deles, alguém fazer isso. Mas mais do que isso, o Alfred é atacado, a Leslie Tompkins é atacada. Parece que
quem está por trás disso pretende acabar com todos aqueles que contribuíram para que o Batman fosse o Batman. Então, o Batman parte numa busca pelo responsável e empreende uma jornada através do mundo, cara. Olha só. Cara, isso é só o começo da história, tá? Eu nem considero estar dando spoiler aqui, porque isso é só o começo. A história toda vai ser desenvolvida. O ponto fraco, ao meu ver, é a resolução do mistério e da situação criada. O problema criado foi grande e a solução dada foi fácil, assim. Embora eu não vá falar exatamente qual foi a solução, eu pretendo comentá-la aqui. Então, a partir daqui eu vou dar alguns spoilers. Embora eu não vá descrever o que, mas o meu comentário pode levar você a deduzir algumas coisas, né? Então, a partir daqui, uma zona, sei lá, relativamente livre de spoilers, né? A resolução é uma versão daquele argumento de foi tudo um sonho. Sabe, tá aquela situação terrível, de repente a pessoa acorda, né? Foi tudo um sonho. É uma versão disso. É uma versão à la Batman disso. Isso é um clichê, né? Isso quebra um pouco a questão do leitor. Quando eu cheguei nisso, eu falei, pô, cara, o Tomasi vai fazer isso? Pô, e aí isso deu uma esfriada, né, na leitura. Só que apesar do uso desse clichê, a coisa acabou funcionando bem, sabe? Acredito que o Tomasi aqui, ele quis realmente fazer uma história autocontida, né? Se ele continua trabalhando dessa maneira toda, ele ia criar uma grande fase pro Homem-Morcego. Eu até gostaria de ver isso, mas quer dizer, uma história autocontida. Mas como eu disse, esse clichê acabou funcionando, primeiro porque ele fez algo à la Batman, isso está dito aqui por quê, e segundo porque a história não se encerra nisso, não é aquela coisa, a história se encerra com o Batman acordando, né? Ela continua e o continuar dá um sentido àquilo, né? Um sentido à la Batman também. E é interessante, assim, né? Fica legal. Se a história tivesse terminado aí, teria sido falar, pô, cara, Tomasi decepcionou. Mas não, ele fechou a coisa de maneira redondinha. Isso aqui não vai ser um clássico do Homem-Morcego, não vai. Mas é uma história bem legal, a meu ver, e ela é autocontida, assim, uma história bacana mesmo, assim, de ler. Fala sobre o que significa ser Batman, dos custos de ser o Batman, das consequências para Gotham da existência do Homem-Morcego, do propósito e da luta que o Batman tem, do fato de, por vezes, ele, sei lá, isso é uma coisa que vale para o Batman e para todos nós, nessa situação da possibilidade de perder quem nós amamos, e isso chama a atenção para o valor que nós temos que dar a essas pessoas. Tem tudo isso aqui. Enfim, né? Embora eu tenha no meio da história falado, putz, Tomasi, decepcionou, eu terminei dizendo para mim mesmo, o Tomasi não decepciona. O cara, no mínimo, faz um arroz com feijão bom, né? O cara realmente manda bem, assim, é um roteirista que eu particularmente gosto muito. Tô até pensando em fazer um vídeo aí, roteiristas que eu acho subestimados, Tomasi com certeza vai tá lá. Pois bem, tá aí os meus comentários, né? Do Detective Comics, saindo agora nesses encadernados capa cartonada, os desenhos do Dogman que eu já mostrei para vocês, casaram bem com o roteiro, foi tudo direitinho. Não posso deixar de lembrar você do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos, né? Aquela coisa, você fazendo uma compra na Amazon, qualquer coisa, desde um quadrinho que eu comentei aqui, até uma geladeira, um computador, sei lá, material escolar, isso ajuda demais o canal a crescer, a melhorar, né? Essa é a maneira que eu tento de financiar o trabalho feito aqui, que acaba tendo um custo, é claro, né? Então aí fica aí, fazer uma compra não faz diferença nenhuma para você, mas faz diferença enorme para o canal. Não esquece também de curtir o vídeo se você gostou dele, de compartilhá-lo, mostrá-lo para outros. É isso que faz o canal do Ministério dos Quadrinhos chegar a quem se interessa pelo conteúdo aqui produzido, né? Faz nossa comunidade aumentar, a galera que porventura possa gostar do papo que a gente trava aqui, mais gente se achegar. Cara, eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Vou parando então, um abração e até o próximo vídeo.